Ora, muito boa tarde a todos. Boa noite, aliás. E obrigado a quem está online no Facebook e aqui pelo Zoom. Muito obrigado a todos os que estão a assistir e obrigado aos participantes, e tenho de agradecer obviamente à Jenny por este excelente clipe. E passo a palavra agora à Jenny para fazer uma pequena introdução. Olá, boa noite. Queria primeiro agradecer a presença de todos vós. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Sim, sim. Queria aproveitar para agradecer a vossa presença e queria, no fundo, começar por onde eu comecei também. Já todos nós passámos por esta interrogação que começa mesmo no início começa uma redundância, mas que está no início do vídeo: o que é isto de seminário? Então nós, com a ajuda da professora Rosário, que nos indicou os colegas que aqui estão hoje a representar essa mesma cadeira, essa mesma disciplina, nós pretendemos com esta conversa de hoje no fundo desmistificar, ou pelo menos desconstruir esta ideia que se calhar nem é bem uma ideia, é mais uma interrogação acerca do que é que se vai dar a seminário, do que trata a disciplina. No fundo é conseguir passar para novos alunos, para aqueles que decidiram seguir a licenciatura de História, para que eles não cheguem lá com as mesmas dúvidas com que nós chegamos. Por isso é com muito gosto que eu vos tenho aqui todos. De alguma forma é como se eu estivesse em casa, porque de alguma forma nós fizemos este caminho juntos. E é com muito orgulho que eu vos tenho aqui, que eu estou hoje convosco aqui, porque sei que vocês foram dos melhores, por isso parabéns a todos, parabéns pelos vossos trabalhos. E aquilo que nós vamos fazer aqui no fundo é perguntarmos-vos a vocês o que é isto, se vocês tinham ou não as mesmas dúvidas, como é que vocês desfizeram essas dúvidas. No fundo era aquilo que eu vos pedia, era aquilo que provavelmente alguns alunos de História estarão lá neste momento a sentir: o que é que eu vou fazer em seminário. Por isso é um bocadinho nisto. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vós pelo vosso trabalho, pelo vosso exemplo, e espero bem que nós todos possamos de alguma forma trazer aqui uma luz e desconstruir estas ideias, que nem são ideias sequer, às vezes é mesmo estes enigmas. Bem-vindos a todos. E João, eu passo a ti a apresentação dos nossos colegas. Obrigado, Jenny. Cada um dos nossos colegas efetuou uma pesquisa diferente, sobre um tema diferente, como a Jenny já tinha referido, e eu vou passar a apresentá-los. Primeiro temos o Carlos Silva. O Carlos fez um trabalho, ou neste caso um projeto de investigação, sobre os presidentes da Câmara de Lisboa na transição de regimes constitucionais. Ele fez a bibliografia de 3 presidentes eleitos por efeito das revoluções ocorridas nos séculos XIX e XX. Eu vou passar a ler um pequeno resumo daquilo que foi o trabalho do Carlos. A ideia base para a realização do trabalho partiu do efeito das revoluções ocorridas nos séculos XIX e XX, em Portugal, que são marcos históricos do país. Contudo, somente alguns desses acontecimentos revolucionários desencadearam reformas profundas na sociedade, ao ponto de criarem situações político-sociais disruptivas, novos textos constitucionais e mudanças no regime político. Essas alterações nucleares foram muito impactantes na renovação nos órgãos e instituições nacionais, com reflexos na governação municipal. No que concerne aos municípios, como órgãos de administração pública autónoma, as mudanças e o conjunto de alterações estruturais foram muito relevantes, ao ponto de modificarem estruturas, a composição e a configuração dos seus órgãos, criando novos modelos de decisão na governação municipal e em novas formas de aproximação do Estado à sociedade civil. Partindo deste enquadramento, o Carlos colocou a interrogação: quem constituiu o poder local no município de Lisboa nas mudanças do regime constitucional? Como propósito de estudo, o Carlos pretendeu captar permanências e mudanças no microcosmo político do poder local, com particular enfoque na cidade de Lisboa,
Em momentos de mudança de regime, como a Revolução Liberal de 1820, a Revolução Republicana de 1910 e a Revolução de 25 de Abril de 1974. Não considerou para o estudo o impacto da Revolução de 28 de Maio de 1926, porque a alteração de regime constitucional não desencadeou um processo de sufrágio para a eleição de cargos municipais, que era uma das premissas do estudo. A partir daqui, o Carlos recolheu dados e informações para traçar o perfil biográfico e decifrar a carreira padrão de 3 pessoas, que foram eleitas como primeiros presidentes da Câmara Municipal de Lisboa, após as revoluções: o Francisco António de Campos, o Anselmo Brancampo Freire, e Aquilino Ribeiro Machado. Algumas conclusões do estudo estão relacionadas com o facto destas revoluções terem desencadeado novas mentalidades, novas ideias de progresso, novas abordagens para o desenvolvimento e novos protagonistas governamentais, mas sendo o município de Lisboa o palco político de um país centralizado, é o local onde a elite aristocrática, intelectual e a burguesia comercial está mais próxima das instâncias do poder e onde se estabelecem as estratégias de novos protagonistas no acesso ao poder no Estado, onde os protagonistas de novas elites substituem as elites anteriores, mas mantêm a continuidade no grupo dominante, incluindo a ocupação de lugares superiores em sociedades secretas, e onde os protagonistas políticos entrecruzam a sua ação sociopolítica entre o poder central e o poder local, de acordo com as entidades e as estratégias políticas do grupo. Este foi então o trabalho efetuado pelo Carlos. Passamos agora à Lúcia Cardoso, cujo título é Uma Inquestionável Divisão Administrativa no século XIX e o Isolamento de um Território. A Lúcia fez um trabalho em que se focou na reforma administrativa discutida nas Cortes Legislativas de 1822 a 1823. De acordo com a Constituição de 1822, deu origem a um projeto de decreto sobre a divisão do território português em províncias, julgados e concelhos. Procurar-se-ia fazer coincidir a divisão judicial com a administrativa, diminuindo assim a desigualdade de superfície e arredondando o mais possível os concelhos. Ora, o que aconteceu ao concelho de Santa Cruz de Riba-Tâmega foi uma divisão administrativa muito fragmentada e no mínimo muito estranha. Estas terras que tinham foral desde 1513, ortogado por Dom Manuel, vão ser divididas por vários concelhos: Amarante, Lousada, Celurico de Bastos, Penafiel e Mar de Canaveses. Além disso, Santa Eulália de Banho e São Romão de Carvalhosa, 2 aldeias que constituem uma freguesia, a de Banho e Carvalhosa, um pequeno território esguio, fica a pertencer a este último concelho, mas envolvido pelo concelho de Amarante, território que administrativamente nada tem a ver com o primeiro. Então, não era uma vantagem arredondar os concelhos até que o problema da segurança das populações fosse resolvido de forma mais célere? Que poderes locais, económicos e políticos dispuseram esta terra em isolamento geográfico e administrativo? Queremos compreender que critérios foram usados para que este território com 4,93 km tenha ficado a pertencer ao concelho de Mar de Canaveses e não ao de Amarante, ou de acordo com a legislação governamental. É a nossa intenção descrever algumas consequências que advieram desta divisão administrativa para a população que aí vivia, que ainda vive e que está demasiado esquecida. Este foi o trabalho da Lúcia. Passamos agora ao trabalho do Manuel Pessoa Lopes. O Manuel fez um trabalho sobre a vontade do chão de oliva, uma memória histórica do bem-estar do povo na medieval vila de Sintra. Tendo como referência o que foi legado pelas estruturas fundadas nos tempos medievais, nos 2 primeiros séculos da história nacional, Sintra, ao integrar o território português, surge-nos como um exemplo de interculturalidade e de uma autêntica república municipal. É do concelho dos seus vizinhos onde emergem as estruturas que promovem o bem-estar da população de Sintra, nomeadamente para a criação de um hospital e da sua respectiva gafaria. Estes equipamentos são valorizados pelas necessidades provocadas pela pandemia de peste negra, ocorrida no século XIV, e tomadas medidas contra ocorrências comprometedoras da sua funcionalidade, provocadas por ações de corrupção oportunista, sendo as valências do Hospital de Santo Espírito e da sua gafaria, de São Pedro, de Penaferim, em boa hora defendidas e salvaguardadas pelo poder central. Foi criada a Santa Casa da Misericórdia de Sintra na Idade Moderna, estrutura similar às instituições suas congêneres, oportunamente promovida
para conter as vicissitudes incomodas da miséria e, consequentemente, passou a tutelar a estrutura hospitalar de Sintra. No final do século XX, o hospital, agora dito da Misericórdia, é encerrado e no século XXI, um outro fenómeno de corrupção implica a alienação destes equipamentos, do património que sustenta a memória histórica e do que poderia promover o bem-estar também na atualidade, nomeadamente perante as vicissitudes de uma pandemia como a Covid-19. Temos, em penúltima, Telma Amorim, que fez um trabalho sobre a importância da Real Fábrica da Pólvora de Barcarena, com uma baliza de tempo entre 1725 e 1820. As origens da fábrica da pólvora de Barcarena recuam ao século XVI, acompanhando o movimento de expansão ultramarina e a época de desenvolvimento comercial e industrial. Inserida na zona do Termo de Lisboa, no concelho de Oeiras, vai beneficiar de condicionantes geográficas propícias para a sua prosperidade, nomeadamente devido à localização próxima do estuário do Tejo e à existência da Ribeira de Barcarena, que lhe vai proporcionar os recursos hidrográficos necessários à elaboração. Ao longo dos seus quase 500 anos de elaboração, foi acompanhando a necessidade da pólvora que se fazia sentir no reino e via aumentar o seu estatuto e importância. Neste período, sofreu uma assinalável evolução no fabrico da pólvora, tendo os seus principais períodos sido no início do século XVI, em que se estabeleceram as pequenas unidades fabris ao longo de a Ribeira de Barcarena. Em 1729, a sua reconstrução, sob a tutela de António Kremer, que a vai reedificar totalmente e manter constantes a produção e o fornecimento de pólvora ao país, as ampliações recebidas no decurso do século XVIII e as importantes inovações adotadas por Bartolomeu da Costa, particularmente quanto ao estrito cumprimento de normas de segurança, e em finais do século XIX, com a instalação de uma central de vapor. Embora com os seus acidentes tenha ceifado muitas vidas de operários, foi sem dúvida um marco de grande importância, quer para o concelho de Oeiras, quer para Portugal. Por fim, temos o trabalho efetuado pelo Sérgio Ferreira, que fez um estudo sobre a evolução da organização do poder local na Ilha das Flores, dos donatários do tempo dos Teives à afirmação dos dois municípios. Este trabalho partiu de uma questão que frequentemente é chamada a colação do debate político e social. Por que razão a Ilha das Flores, território com uma superfície reduzida e baixa população, tem dois municípios? O objetivo principal deste trabalho é reconstruir historicamente o processo que levou à formação e manutenção de dois municípios nas Flores, apesar das características físicas e humanas do território parecerem tornar esta realidade implausível. Para nortear a narrativa, definimos 4 objetivos subsidiários. Primeiro, caracterizar o ambiente físico e social da Ilha das Flores, relacionando-o com o exercício do poder local desde 1452 aos nossos dias. Segundo, descrever os principais momentos no exercício do poder local na Ilha das Flores. Terceiro, fazer emergir os principais documentos históricos relacionados com o processo de formação dos dois concelhos, integrando-os na narrativa histórica do poder local na Ilha das Flores. E quarto, identificar os motivos que estiveram na origem da manutenção dos dois concelhos na ilha. Os resultados alcançados mostram que desde os primórdios do povoamento se afirmou uma bimacrocefalia do poder das suas vilas e este lastro histórico foi suficientemente forte para conservar os dois concelhos até ao tempo atual. Na viragem da centúria de 800 para 900, quando efetivamente se extinguiu o Concelho das Lajes, a hierarquia concelhia revelou-se poderosa a ponto de fazer reverter a decisão. Portanto, este foi o último trabalho apresentado, neste caso do Sérgio. Quero agradecer uma vez mais a todos os que se disponibilizaram a participar neste projeto connosco e fazer estes trabalhos magníficos. Queria agora passar para algumas perguntas que gostaríamos de fazer aos colegas sobre todo este processo de pesquisa que fizeram, e penso que a Sandra tem a primeira pergunta, correto? Sim, para o Carlos. correto. Olá, Carlos. Tenho uma pergunta sobre o trabalho. O Carlos, a dada altura, menciona que teve dificuldades na pesquisa no nome do presidente Francisco António de Campos, pela omissão do nome Henriques. Como contornar as omissões nas fontes históricas
como rastrear ou avaliar a informação. Ou seja, como é que vai conseguir saber se é aquela pessoa que quer tratar no seu trabalho, tendo dois nomes diferentes? Muito bem, muito boa noite, muito obrigado. Realmente foi fruto de uma pesquisa que tive quase a desistir porque não encontrava uma razão desta pessoa ter deixado de cair o apelido, o último apelido, deixou o Henriques. Em toda a documentação que eu encontro da Câmara Municipal de Lisboa e na Câmara de Comércio também de Lisboa, o apelido Henriques tinha desaparecido. E fui pesquisando, cheguei a uma altura que no trabalho fiquei um pouco, digamos... Confuso e senti-me com os pés, digamos, estava fora de pé porque só encontrava o apelido Henriques na matrícula da pessoa na Universidade de Coimbra em 1801, ou seja, consegui o acesso ao boletim de matrícula da Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito, de 1800 e, se não me engano, 1801. E o apelido Henriques lá estava. Coincidia o parentesco, o pai, a mãe, e estava lá. Mas a partir daí desaparece. Só o volto a encontrar na assinatura dele, passado muitos anos, quando ele é nomeado par do reino pela Rainha Dona Maria II. E ele assina com o apelido Henriques. Achei muito curioso e fiquei muito contente porque estava quase a desistir e consegui capturar uma fonte, digamos assim, a assinatura da própria pessoa a reconhecer que se chamava Henriques. E o facto curioso é que toda a documentação que nós conseguimos identificar na Câmara Municipal de Lisboa, arquivos municipais, o Presidente aparece só como Francisco António de Campos. Mesmo como deputado na Câmara de Deputados, o arquivo da Assembleia da República, que ainda tem, né, tem estes registros, só aparece Francisco António de Campos. Mas, na verdade, ele chama-se Francisco António de Campos Henriques e a assinatura dele, não sei porque é que naquele ato tão importante, que ele considerou junto da rainha, assinou com o nome todo. Aliás, eu reproduzo o trabalho, a assinatura dele, onde ele revela o nome completo. É curioso. Qual a razão, não sei, mas é um aspecto curioso. Foi através de muita pesquisa que conseguiu chegar à conclusão que era a mesma pessoa. Foi muita pesquisa, portanto, porque havia o nascimento em Foscoa que revelava o nascimento com aquele apelido de família, Henriques. Aos 16 anos, a entrada na Universidade de Coimbra com Henriques, e a partir daí desaparece. Ele foi sócio do Pinto Basto na Vista Alegre, portanto, a Loiça da Vista Alegre, a fábrica. Quando faz o contrato da sociedade, não escreve Henriques. Quando fica com as fábricas de sabões e de tabacos, as concessões, não assina com Henriques, desaparece. Todos os registros políticos, sociais, mercantis, companhia de seguros Fidelidade, ele é um dos fundadores, quando assina a ata de fundação não coloca Henriques, e entre 1801, digamos, entre a faculdade, só volta a pôr Henriques quando a Rainha Dona Maria II lhe concede aquele é agraciado com aquela Eu acabo, podemos dizer realmente que... é interessante que ele aí recupera ele próprio, porque ele é que assina. E ao fim e ao cabo acaba por ser uma dificuldade que foi aqui encontrada e que muita gente é possível que passe por esta dificuldade, que é quando os nomes não batem totalmente certo, o que é que se pode fazer, e um bom exemplo aqui que o Carlos deu é continuar a insistir um pouco e pesquisar um pouco mais. Sim. Obrigado, Carlos. Exatamente, foi só para terminar, o Henriques era para esconder a origem judia, ao fim e ao cabo. Eu acabei, como estava fora do trabalho, mas depois cheguei à conclusão que ele ao longo da vida quis ocultar essa ascendência judia, não é? E o Henriques vinha de uma família
tinha sido expulsa no século XVI de Espanha e vinha daí. Para concluir, muito obrigado. Depois também é interessante Obrigada. chegarmos a essas conclusões, não é? A investigação se calhar é mesmo isso, é nós chegarmos, aliás, depois acaba por nunca ter fim. Nós começamos de uma coisa e depois quando vamos ver ela ramifica-se e a investigação faz parte disso mesmo, não é? Lúcia, tinha uma questão para si. A Lúcia teceu alguns juízos de valores sobre a organização dos conselhos e colocou algumas questões pertinentes durante o trabalho que fez. Até que ponto é que estas considerações podem ajudar a aprofundar a pesquisa efetuada ou até que medida é que podem condicionar a mesma, conformando-a à sua própria ideia? Ou seja, até que ponto é que o juízo de valor possa de alguma forma influenciar de forma positiva ou negativa a pesquisa? Eu não sei se estou a compreender bem a tua pergunta. Não faz mal, Lúcia. Portanto, quando a Lúcia está ao longo do trabalho, a Lúcia dá alguma opinião pessoal também sobre... Sim. Pronto. Sim, Até que sim, ponto sim, é sim. que a opinião pessoal da Lúcia, quando você estava a efetuar o seu trabalho, a condicionou num sentido... Sim, sim, percebe? sim, sim. Eu quando vim morar para aqui, senti muito todas as fragilidades desta terra. E portanto, senti que esta terra precisava de esquecendo um bocadinho a modéstia, eu precisava de fazer alguma coisa por isto. E quando a professora Rosário portanto, deu esta oportunidade aos alunos de trabalhar sobre algo tão importante, eu peguei logo neste assunto. Então, a minha opinião já estava feita. Isto é, tanta opinião era que, portanto, tudo aquilo que foi feito em 1855 tinha feito com que esta terra tivesse ficado abandonada. Ora, o que é que essa opinião fez? Fez com que eu fosse pesquisar tudo o que fosse possível para mostrar que tinha razão. Efetivamente, Portanto, exatamente. Nesta altura, esta terra está abandonada porque em 1855 ela ficou portanto, embutida no concelho de Amarante, isto é Amarante de um lado, é Amarante do outro, portanto, esta terra chama-se Banha e Carvalhosa. Portanto, a minha opinião fez com que eu fosse descobrir que realmente Amarante está desenvolvida, já tem todas as infraestruturas desenvolvidas, tem as canalizações todas da água, da rede, tem portanto, todas as infraestruturas, sim, todas as infraestruturas, exatamente. Tem tudo desenvolvido, enquanto que este bocadinho que está embutido entre Amarante, mas que pertence ao Mar de Canaveses, não tem nada e está completamente abandonada. Portanto, e foi portanto, há 165 anos que esta terrinha ficou sem nada. Portanto, a minha opinião, já feita, eu acho que teve importância, sim. Para conduzir a investigação e não para conduzir, ou seja, para motivar a investigação. Motivar a investigação. Exatamente. Ou seja, e por acaso, ao fim de toda esta pesquisa, porque foi uma grande pesquisa de leitura nas bibliotecas, nos arquivos, enquanto pude, não é? Enquanto pude. Depois teve-se a internet. Sim. E online, na legislação governamental, nós temos muita coisa para descobrir.
imaginava, e lá está a professora Rosário tem que ser sempre chamada aqui, embora esteja aí escondida em algum sítio. Agora já não Mas está. ela deu-me várias ideias. E portanto, é assim, eu já tinha a ideia feita, sim, mas concluí que realmente se Banha e Carvalhosa pertencesse a Amarante, já estava muito mais desenvolvida. Ou seja, Portanto, Lúcia, posso só, resumindo um bocadinho, a sua opinião foi importante na motivação, naquilo que levou a essa pesquisa toda pesquisa. E que deu no grande trabalho que fez, e um excelente Sim. trabalho que fez, e não condicionou as conclusões, ou seja, foi motivada por isso, mas não, as conclusões são as conclusões. Do que se pode depreender que a nossa opinião pessoal pode ser sim o ponto de partida para alguma coisa, não tem que obrigatoriamente condicionar aquilo que nós vamos fazer. Sim, e eu podia ter chegado a uma conclusão diferente até desta, não é? Sim, exatamente. Exatamente. Não. Até porque esta questão, quando eu a fiz, a questão / uma pequena provocação, era mesmo para entender se realmente a opinião pessoal, até que ponto é que a condicionou no trabalho. E é muito bom, e é um bom exemplo, porque geralmente as pessoas associam muito a opinião pessoal e como afeta ou como poderá afetar, neste caso, uma investigação, e a Lúcia deu o exemplo contrário, que é como ela pode motivar o estudo de um caso. Exatamente. Obrigado, Lúcia, muito obrigado. Obrigada. Agora acho que há uma questão para o Manuel Pessoa Lopes, feito pela Sandra, não é? Sandra? Vou aqui aos meus apontamentos. Manuel? Olá. Olá, Manuel. A dada altura, refere que as memórias estavam a desaparecer. No seu trabalho, refere-nos isso. Como podemos, através da investigação, perpetuar essas memórias? Até que ponto este trabalho é importante para esse fim? Acho que a tua pergunta, Sandra, vai exatamente ao cerne do meu trabalho, que é a preservação da memória histórica. Isto porque a salvaguarda do património passa também por este aspecto que não é só material ou imaterial, mas é a vivência. E a vivência faz-se de memórias. Faz-se, em primeiro lugar, das pessoas que vivem acontecimentos, que os constroem, mas depois, a seguir, para que eles tenham continuidade, para que esse edifício, chamemos assim, continue, é necessário que haja uma memória. E uma memória que é coletiva, obviamente, e no caso do meu trabalho, eu, por vários fatores que eu próprio tive contacto, com o município que escolhi, com Sintra, verifiquei que várias coisas estavam a ser esquecidas. Ora, como todos nós sabemos, Sintra é um município que é um ícone da nossa história, é um ícone turístico, é conhecido, é uma terra conhecida internacionalmente. A última vez que estive em Paris, por exemplo, ao jantar estavam a falar sobre Sintra, porque nós falamos sobre Versalhes, eles estavam a falar sobre Sintra. Mas há aspectos estruturais do próprio local que de repente são esquecidos. Há aqueles monumentos que nós conhecemos mais significativos, o Palácio Real, o Castelo dos Mouros, o Palácio da Pena, a Quinta da Regaleira, o Palácio de Queluz, mas há qualquer coisa que viveu ali, que foi a vida das pessoas e que de repente não está patente. Ninguém se lembra. Então, nem sequer o nome. Quer dizer, este teu trabalho vai ajudar as pessoas quando passam por vários edifícios que estão abandonados, nesse caso o hospital, correto? Sim, não. Vou dizer por seguinte. O hospital, atualmente, é óbvio que está num edifício do século XVIII, por causa do terremoto. Ele existe, de facto existe, mas há uma história que provém
no concretamente do hospital, da fundação do hospital, presume-se que tenha sido no reinado de Dom Dinis, não há absoluta certeza. Há uma coincidência entre o nome do hospital e o nome original da capela do Paço Real, que é a Capela do Santo Espírito. O hospital chama-se do Santo Espírito. Num local mais apartado funcionava uma gafaria em São Pedro na Ferrim, exatamente como era conhecido nessa altura, porque obviamente tratando-se de um espaço para as doenças infectocontagiosas, em primeiro lugar para a lepra, mas que foi, e está comprovado, e comprovo no meu trabalho, que foi utilizado também durante o período da peste negra, também para os infectados da peste negra, mas que pertencia ao hospital, embora a localização não seja a mesma. Por acaso, da gafaria ainda existe uma capela, a Capela de São Lázaro, que fica muito próximo, para quem conhece a Sintra, do local onde se realiza a Feira de São Pedro, na zona de São Pedro. O hospital existe, mas infelizmente está fechado. Funcionou até ao final do século XX, aos cuidados da Santa Casa Misericórdia de Sintra, e já no século XXI, devido a problemas financeiros que não puderam ser resolvidos por parte da Santa Casa, foi pura e simplesmente alienado, ou melhor... Sim, mas, Manel, desculpa interromper. Como é que, acho que é aquilo que a Sandra também, e era aquilo que ela estava a colocar, em que medida é que o teu trabalho pode ajudar a perpetuar esta memória? A perpetuar esta memória. Exatamente. Não falando sobre o trabalho em si, porque já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, mas falando sobre a metodologia que tu utilizaste no teu trabalho, porque pretendemos aqui é percebermos quais foram as tuas dificuldades, onde é que tu achaste que é mais pertinente para perpetuar essas mesmas memórias que tu falas que se estão a esquecer. Exatamente, para valorizar esta memória que hoje está a ser esquecida e cada vez mais esquecida, até ofuscada por outras situações, que têm todo o valor, com certeza, mas que agora parecem ser as únicas importantes, eu regressei, digamos assim, à Idade Média, às estruturas criadas durante o período, para começar, da Carta de Foral, da Cinta, que criou estruturas que permitiram que emanasse delas essas infraestruturas de caráter social, como hospital, gafaria, etc., e até outras que chegaram a existir, e a minha intenção foi justamente fazer um regresso à própria Idade Média, à Baixa Idade Média, concretamente aos períodos entre o século XII e o século XIV, para demonstrar, ou perguntar, digamos assim, onde é que está a memória disto. Exatamente, no fim, o que tu fizeste foi um regresso ao passado, um fio regresso ao passado para acordar o presente. Exatamente. A minha grande dificuldade foi, de certa forma, verificar que nas próprias estruturas existentes esta memória está esquecida. Tive outra dificuldade, claro, que foi a importância do trabalho do Manuel, que é mesmo para avivar e para perpetuar estas mesmas memórias. A memória histórica. Obrigado, Manuel. Temos agora aqui uma questão para o Sérgio. O Sérgio, nós verificámos que durante o seu trabalho usou imenso a geografia. E neste caso eu gostaria de questionar para si qual é a importância da multidisciplinaridade na investigação histórica. Muito bem, boa noite. Muito boa noite a todos. Nós aqui nos Açores estamos em campanha eleitoral e eu vou fazer como aos políticos que fazem as perguntas e respondem o que entendem. Não, eu já volto à questão, mas antes disso eu efetivamente queria dar o meu testemunho, que foi um pouco o meu percurso nesta cadeira. Eu, se calhar, ao contrário dos meus colegas, eu é a segunda vez que estou a fazer a cadeira. Eu já concluí o curso, concluí no verão passado, e foi a única disciplina em que eu tive que repetir. E tive que repetir porquê? Porque facilitei. Por razões profissionais e pessoais da minha vida, o trabalho de seminário foi sendo empurrado para a frente. E chegou a um ponto que não tive tempo para fazer, mandei um e-mail à professora Rosário a dizer que gostaria muito de fazer o trabalho, mas vai ter que ficar para o ano.
Vai ter que ficar para o ano e realmente este ano concluí o trabalho. Sobre a questão em concreto, é o seguinte, a questão da geografia dos Açores impõe-se, não é? E há uma parte do nosso trabalho que eu digo que a história aqui aos Açores chega tarde, precisamente por causa da geografia. A minha formação base é de geografia, eu sou licenciado em geografia. Então faz algum sentido também. Agora faz. Agora, a minha formação base... E é o seguinte, um dos grandes triunfos, se quisermos colocar as coisas do ponto de vista mais filosófico, a maneira como eu vejo a ciência, um dos grandes triunfos da ciência moderna é um dos seus principais problemas também. O triunfo da ciência moderna, este progresso científico que conseguimos, tem a ver a interpretação do saber como quadrícula. O que é que eu quero dizer com isso? Olhou-se para o saber e começou-se a estabelecer cada vez quadrículas de saber mais pequenas. O que é que nós criamos aqui? Criamos um campo de super especialistas. Ou se quisermos uma linguagem mais popular, temos a capacidade de ver a árvore e não ver a floresta. Se calhar nem a árvore, agora se calhar é a folha, o ramo da árvore ou a folha. Para a história é importante. Na história nós estamos a tentar perceber história, estamos a tentar perceber o tempo, sociedades. E as sociedades são complexas. E nós não conseguimos compreender a história, as sociedades, sem realmente esse conhecimento multidisciplinar. A geografia é importante. A geografia, falando primeiro da geografia, porque a geografia é o palco onde se realiza a história. Isto é, se nós não conhecemos um meio geográfico, há um geógrafo francês, o pai da geografia regional francesa, que diz: a geografia põe e o homem dispõe. E basicamente reflete esta ideia, isto é, a geografia é o palco onde se realiza a história. E aqui o palco nos Açores, nós vimos aqui, comecei logo por início do nosso trabalho, mesmo a questão da descoberta, quando é que se descobriu os Açores, quando é que começaram a ser habitados, e essas questões ainda são muito nebulosas. Agora, se quisermos transpor isto para outras áreas do saber, eu agora acabei de escrever na diplomacia diplomática, da paleografia diplomática, peço desculpa. Lá está, o meu historiador, ou iniciante historiador, sente que é necessário esse conhecimento, É preciso ter a humildade de saber, por exemplo, por muito que o historiador invista em campos de formação, há sempre campos que ele não domina, ao nível das línguas, por exemplo, ao nível da arqueologia, e isso não deve ser impeditivo nunca de nós podermos aceder aos documentos, às fontes, porque sem eles nós não conseguimos fazer história. Daí que, do meu ponto de vista, a multidisciplinaridade é importante para nós conseguirmos ler todas as sociedades históricas no tempo histórico na sua complexidade, ou por nós mesmos, que era o ideal se fôssemos detentores de todo o conhecimento, ou com a ajuda de outros. Portanto, tem que haver sempre este diálogo. E agora, voltando ao meu discurso inicial sobre a ciência moderna, esta abordagem holística eu creio que tem que ser recuperada. E a história, a geografia são áreas por excelência para o poder fazer. A realidade é complexa e não cabe em qualquer grelha onde o saber esteja ali partilhado. E pronto, eu sou absolutamente... Ou seja, o que no fundo estás a dizer é que temos que deixar aquelas quintinhas e temos que fazer um quintal bem grande com... Para perceber o mundo, sim. Exatamente. Eu posso não conhecer cada canto da floresta, eu posso ser mais especialista na minha árvore, mas é o seguinte, mas tenho que perceber a minha árvore na sua interação com o ecossistema. Exatamente. Que assim não entendo e realmente isso não se faz sem o conhecimento multidisciplinar ou transdisciplinar. Exatamente. Obrigado, Sérgio. E neste caso, ainda tocando no teu discurso inicial, que eu acho que se calhar é um ponto muito importante para os estudantes que chegam agora e os futuros, que é ter também a humildade de saber que quando não somos capazes ou não está na altura certa, também saber esperar e fazer as coisas com calma e se necessário repetir, como foi o teu caso, e depois o que acontece é que repetiste e depois tiveste o trabalho excelente. Exatamente. Isso, mais vale bem feito. Exatamente. Obrigado, Sérgio. E agora a Jenny tem uma última questão que é para a Telma. Para a Telma. Olá, Telma.
Noite. A Telma, nós verificamos que a Telma, a baliza temporal que a Telma usou, é extremamente, é bastante concentrada, não bem dilatada no tempo, e é bastante concentrada. Quando se está a fazer uma pesquisa histórica, qual é a importância ou as vantagens que nós podemos ter, ou seja, existe alguma vantagem em ter uma baliza histórica, um tempo tão curto, ou pelo contrário, aconselha-se a fazer uma pesquisa mais abrangente na pesquisa? Estou-me a repetir, mas aquilo que no fundo que nós queríamos perguntar era se existem vantagens efetivamente de uma baliza de tempo mais concentrada, exatamente. E já agora as desvantagens também. E as desvantagens. No meu caso foi por necessidade, porque a temática é tão vasta e tão pormenorizada que eu tive que balizar a coisa num período que achei, dentro de um dos períodos de maior importância, que achei que tinha mais curiosidades engraçadas ou enriquecedoras. Exatamente, porque se eu começar, poderia ter escolhido o período inicial e também era engraçado com o início do fabrico das armas e da pólvora, mas depois acabava por ficar um bocadinho aí. Poderia ir para a parte do fabrico em si, da pólvora no geral, mas depois perdi esta parte curiosa do trabalho, que acaba por ser mais ou menos o meio da elaboração da fábrica, e que nesse caso teve invenções impensáveis para aquele tempo, como eu refiro, em termos de segurança, que acho que nunca tinha ouvido falar em Portugal. E perdia-se um bocadinho essa parte, porque se eu aumentasse a baliza temporal, iria ter que diminuir um bocadinho aqui, diminuir um bocadinho ali, e acabava por não fazer nada concreto, dava um bocadinho de cada. No fundo, diluía-se aquilo que se pretendia, ficava diluído. Exatamente, porque se virmos bem, os 400 anos têm muita história, não era completamente impossível. Tanto que o meu trabalho inicial, a minha ideia inicial, não era sobre a fábrica da pólvora, era sobre outra coisa que há aqui, que são os moinhos da cal, que eu gostaria de ter feito, mas era completamente impossível, dado o facto de isto ser uma cadeira semestral, não havia qualquer tipo de documentação ainda estudada, eu iria ter que fazer o primeiro estudo, que eu adoraria fazer, como é óbvio, mas no âmbito de uma cadeira semestral e tendo outras cadeiras, não é, também, era impossível. Portanto, a coisa tem que ser bem estruturada de maneira a que se consiga fazer uma coisa interessante e detalhada, e que não nos percamos no meio de tanta informação, não é? Porque isso agora é importante, é interessante aquilo que disseste relativamente ao planeamento do trabalho, e achaste que isso sim tinha sido, ou seja, tinhas pensado num outro tema, mas avaliaste, no fundo, se calhar, neste caso avaliaste o tempo que tinhas para produzir esse mesmo trabalho, e, ou seja, começaste a fazer um planeamento desse trabalho, percebeste que o tempo não dava para o tempo não dava para o trabalho que pretendias fazer. Consideras então que isso é bastante importante quando se começa a investigação, a pesquisa, perceber se o nosso passo está maior do que a nossa perna, perceber nós temos que ser ambiciosos para fazer um bom trabalho, e vocês são prova disso, que nós queremos fazer muitos bons trabalhos em seminário, vocês foram os melhores, por isso nós podemos fazer muitos bons trabalhos, mas temos que planeá-lo bem, certo? Tem que ser, por exemplo, no caso que eu dei dos fornos da cal, eu ia ter que trabalhar fontes primárias, quer dizer, não dava, e ainda bem que não tentei ir por aí, porque depois quando fecharam os arquivos aí, então é que eu ficava sem nada, mas não dava, era um projeto que me tinha dado imenso gozo fazer, e talvez um dia ainda o faça,
mas era uma coisa já com bastante tempo. Portanto, assim, para uma coisa semestral, que acabou por ser uma cadeira semestral, se bem que agora já não se diz cadeira, estou aqui a dizer coisas. Pois, eu também disse isso no início, uma unidade curricular. Exatamente. Teve que ser planeado nessa forma, porque não havia hipótese. Tem mesmo que se fazer um planeamento e segui-lo, porque senão... Isso é realista, não é? Também Exatamente, tem que ser. Até mesmo porque quando temos uma baliza temporal um pouco mais reduzida, permite-nos também ir mais a fundo nas questões que queremos abordar, não é? É mesmo. Obrigado, Telmo. Obrigada eu. Obrigada. Bem, agora vamos passar por uma parte muito interessante também, que é as questões abertas. É uma espécie de um debate, vamos assim dizer, portanto, qualquer dos colegas que queira intervir, diga-nos e nós passamos a palavra e toda a gente pode intervir. Só pedir aos colegas que tentassem ficar pelos 5 minutos de resposta e não ir muito além disso para permitir a quem queira intervir o possa fazer. A primeira questão que eu coloco e que lanço aqui para a mesa, invisível, é por onde é que se começa uma investigação histórica, na vossa opinião? Quem quiser responder. Quando é que vocês, agora, se vocês voltassem atrás, se vocês voltassem agora ao início do seminário 2 e a professora Rosário vos dissesse, eu estou aqui para vos avaliar, por onde é que vocês começavam? Há 2 requisitos. O primeiro deles é o interesse. É o interesse. Isto realmente, que a investigação é um processo desgastante. Este seminário foi curto, a investigação foi curta, mas investigações mais longas, e mesmo no seminário também se coloca isto, é realmente o interesse. Porque isso a parte motivacional é importante. Isto é, o interesse reflete alguma coisa que tenha significado para mim. Depois outra parte, que são questões de ordem prática. O que é que eu posso investigar? Que fontes é que eu tenho? Eu consigo aceder aos recursos que me consigam satisfazer ou que permitam dar resposta a este meu interesse? Eu acho que são as 2 questões. As 2 questões essenciais são estas. O que é que eu quero fazer? Qual é o meu interesse? E se eu posso fazer? Porque eu posso querer fazer uma investigação. Por exemplo, se lançasse o meu trabalho de investigação, os Açores já tiveram o povoamento antes do século XV, é uma questão interessante, mas eu sentia que não tinha dados para o fazer. Para o fazer. Portanto, no meu ponto de vista, tem que haver esses 2 requisitos, a questão do interesse e a questão de ser ou não execuível. Ou seja, para o Sérgio tem de haver um catalisador e tem de haver os recursos necessários para que assim se faça. Mas alguém quer intervir aqui? Sim, eu gostaria de intervir na linha de pensamento do Sérgio, até porque a minha ideia inicial também para o trabalho era a Lisboa industrial do início do século, com as vilas operárias. Sempre achei uma temática muito interessante, que as vilas operárias continuam a existir escondidas em Lisboa, porque nunca tinham uma parte visível exceto um portão, e elas continuam a existir, e sempre achei esta temática muito curiosa, e até eu próprio gostava de saber mais sobre as vilas operárias. Mas depois debati-me que, como o Sérgio, na linha de pensamento do Sérgio, tinha muito para onde trabalhar e era um tema interessante, mas precisava de, digamos, de uma robustez de fontes e de tempo, de mais recursos que não tinha. Então optei por outra temática, digamos, mais execuível, não é? E acho que é um dos focos muito importantes, é realmente também percebermos aquilo que é execuível numa baliza de tempo, não é? Porque não temos todo o tempo do mundo para fazermos algo que nós gostamos, porque senão perdemos, não é? E quando perdemos o foco, deixamos de fazer e ser objetivo. Acrescentando aqui ao que o Sérgio disse, é um catalisador, os recursos, e agora que o Carlos acrescentou, tempo também. É um recurso que temos que gerir, não é? Temos que gerir esse recurso e tornar essa investigação execuível com esses recursos que temos, não é? Portanto, não é infinito os recursos. Claro. Um deles é o tempo, não é?
Não querendo, não, peço desculpa só, João, não querendo aqui e querendo desconstruir assim um bocadinho esta questão da pressão do tempo que eu também senti quando o fiz, porque nós temos aquele tempo estabelecido, claro que queremos fazer o melhor trabalho que nós já conseguimos fazer, mas temos que ter esta, aliás, a pressão é sempre necessária, nós também só conseguimos ir para a frente se alguma coisa nos puxar, mas também empurrar. Mas desconstruindo isto aqui um bocadinho, nós conseguimos, e mais uma vez dando os vossos testemunhos, nós conseguimos fazer, pegando naquilo que gostamos, pegando, ou seja, nas motivações, como diz o João, no catalisador, nos recursos, nós conseguimos fazer efetivamente um bom trabalho, ou seja, a investigação não é um bicho de 7 cabeças, certo? Certo. Porque a Lúcia também queria intervir já, agora aproveito. Primeiro, temos que ter uma problemática, não é? Nós temos que saber o que é que vamos fazer. Depois, temos que ter o tempo e temos que o marcar. Nós temos que nós como só temos um semestre, nós temos que fazer um plano. E nesse plano, vamos imaginar, março, abril, maio e junho. E nós, nesses 4 meses, nós temos que ter um método de trabalho. Porque senão vamos nos perder. Portanto, é um plano cronológico, não é? Até aqui eu tenho que ir procurar. Não, saber o que procurar. Fazer então, por etapas, certo? Exato, por etapas. E não me perder no tempo. Nem saltar etapas. E não saltar, não saltar. E depois, só no fim, vamos imaginar o último mês, agora vou escrever. E aí, portanto, eu tenho que ter também uma metodologia, não é? Quando escrevo. Portanto, nós temos que ter método para todas as etapas. Isso acho que é uma das coisas... No fundo, Lúcia, é um bocadinho aqui, juntando também aquilo que o Sérgio estava a dizer, é um bocadinho autodisciplina, certo? Sim. Mas que é perfeitamente execuível desde que nós tenhamos foco, desde que nós tenhamos vontade e desde que nós tenhamos um destino. Porque se nós não soubermos para onde vamos, nós não sabemos para onde é que começamos, não é? Claro. E se calhar é um bocadinho por aí, o plano serve para isso mesmo, para nos guiar e para nos... E penso que é obrigatório. Há mais algum colega que quer intervir? Eu queria só dizer um pequeno pormenor, porque eu retifico tudo aquilo que o Sérgio, a Lúcia e o Carlos já disseram. Conto um bocadinho só do que aconteceu comigo. Eu não fiz propriamente batota, porque não é batota nenhuma, porque eu não contava, mas até digo, as pessoas poderão seguir este caminho, penso que pode ser possível aos novos colegas que comecem a fazer seminário. Eu, durante a própria cadeira de seminário 1, comecei a refletir sobre aquilo que iria fazer na seguinte. Tinha talvez um bocadinho de informação do que é que se ia passar e arranquei logo nessa altura. Não vou dizer que tomei todas as decisões, que fiz todos os planos, até porque aconteceram 2 coisas. Se tivesse feito logo um planeamento, e cheguei a fazê-lo, um bocado mentalmente, ele saiu frustrado por causa do Covid, mas tive uma vantagem. É que eu fui à procura dos recursos um tempo antes. Exato. E se não tivesse ido, eu não tinha feito o trabalho que fiz. Mas se calhar também tinhas feito outro, Manel. Mas só recuar um bocadinho, é que temos de partir do pressuposto que quem vem de novo pode não ter essa informação, ou seja, pode não saber... Não, o que eu estou a dizer e aconselhar, porque as pessoas podem até, e às vezes nós entramos nas cadeiras e às vezes até demoram a entrarmos. Mas penso que se as pessoas estiverem atentas durante a seminário 1, que tem uma estrutura muito mais curricular, em que nós de facto estamos a estudar o municipalismo, podemos um bocadinho ir a fazer uma reflexão sobre aquilo que estamos a estudar e da qual temos que fazer um P-fólio e E-fólios, começar a pensar porquê.
geralmente a opção, e como os meus colegas já disseram, há aqui um tempo muito curto, tem que ser extremamente bem estruturado, extremamente bem planeado, semana a semana, passo a passo daquilo que se vai fazer. E no nosso caso, a coisa foi um bocado complicada, porque ficámos todos fechados em casa. Trabalho de campo não era possível fazer, era pela internet ou por aquilo que já se tinha. No meu caso, felizmente, consegui ir a um arquivo e trazer elementos desses arquivos para casa. Mas há uma coisa que se pode ter em conta. Geralmente, como este espaço é muito curto, e é realmente muito curto, é um semestre, depois se vai estar a trabalhar, e no fundo não são 6 meses, é muito menos, podemos pensar, que eu penso que é um aspecto que é mesmo importante. Nós temos que escolher algo que nos é acessível, e é-nos acessível sob o ponto de vista prático, sob o ponto de vista intelectual, e penso que também sob o ponto de vista emocional. Qualquer um de nós, naquilo que fez, naquilo que falou, naquilo que escreveu, e que hoje consiste num trabalho que estamos aqui a responder por ele, temos uma ligação a ele. Mas, É um ó bocadinho Manel, aquilo que o isso é a Sérgio- tal motivação Exatamente. que a Lúcia nos Exatamente, mas perguntar. exatamente, é essa motivação. Mas deixa-me só aqui colocar Tem uma que ser questão. trabalhada. Todos os planeamentos, aliás, um plano serve exatamente para isso, para planear, não é para definir regras restritas que nós não vamos sair. Aliás, serve para nós nos guiarmos. Em qualquer momento, e quando acontecem coisas como aconteceu infelizmente este ano, e que podem voltar a acontecer outras coisas, ou mesmo que não seja a nível global, mesmo que seja a nível pessoal, por exemplo, eu durante o meu trabalho posso encontrar um problema, a questão é que se calhar é necessário dizer aos nossos futuros colegas que aquilo que nós, quando estamos a planear, é perceber aquilo que nós queremos fazer, é pegar um bocadinho nos vossos exemplos todos, e mais concretamente, não me levem a mal, mas vou buscar aqui 2 exemplos que estava a dizer a Lúcia e a Telma, é perceber o tamanho da nossa ambição para aquele espacinho que nós temos ali, é encaixar aquilo e perceber logo à partida que se acontecer alguma coisa, ou seja, se eu vou daqui para Lisboa, eu prevejo que chego lá em X horas, mas pode acontecer alguma coisa, fazer um bocadinho aquilo que estás a dizer também, Manel, preparar antes, mas também perceber que um plano não é rígido e um plano serve para isso mesmo, um plano deve ser dinâmico. Nós temos é que ter consciência e a humildade, como também diz o Sérgio, para perceber aquilo que nós conseguimos ou não conseguimos fazer. Aliás, todos vós, pelo aquilo que vocês têm vindo a falar, todos vós nos estão a dar exemplos de como é que estas coisas se podem ultrapassar, como é que obstáculos se podem ultrapassar, ou porque nós gostamos, ou porque, sei lá, porque olha, não tenho tempo a fazer aquilo, mas se calhar dentro daquilo que eu preciso fazer e que eu gosto de fazer, vou arranjar outra forma. No fundo, se calhar é um bocadinho isto, certo? Certo. Isto é como um pouco, se quisermos uma metáfora, e mais uma vez ainda a geografia, a cartografia, é como os mapas rumo e estima. A cada momento ir ajustando o rumo e fazendo a avaliação a cada momento. Um aspecto que me parece importante, a conversa realmente é como as cerejas, mas é o seguinte, que nós a partir de certa altura começámos a emergir no trabalho e conseguimos perceber que conseguimos fazer ir mais além, mas temos que manter sempre realismo, porque nenhum trabalho é definitivo. O Jorge Duby tem um livro que eu gosto muito do título, que é a História Continua. Exatamente, eu cito muitas vezes a História Continua, porque realmente nunca há uma resposta cabal à situação. O discurso histórico é como o bolero de Ravel. Há várias variações e nunca, jamais conseguimos, por isso é que esta se torna esta ciência tão apaixonante, que realmente as perspectivas, as narrativas, os pontos de vista, o conhecimento histórico está sempre a ser construído. Há um jargão académico que diz que, relativamente às teses, que há as teses perfeitas e há as teses entregues. E muitas vezes se nós queremos ir além, se queremos realmente esgotar o tema, perdemos. É preciso manter uma certa dose de realismo, que a história não começou ontem, nem acaba amanhã, portanto é preciso manter sempre aqui o realismo. Posso? Sim, podes, Lúcia, claro que sim. Posso? O Sérgio, eu estive a ouvir muito bem o Sérgio.
o meu trabalho teve também a ver com o trabalho que fiz para a Geografia Física. Foi giro porque eu tive que, portanto, calcorrear toda esta zona. Portanto, isto, Banha e Carvalhosa portanto, é como se fosse uma barra. Um enclave, do ponto de Uma vista barra com 4 km quadrados, não é? E como é que eu ia dizer? É colocada em Fragas. E então, tanto aquilo que se estuda em Geografia Física veio-me ajudar a perceber porque é que as pessoas se tinham instalado mais em Carvalhosa, e é engraçado que continuam, tanto Carvalhosa continua muito mais habitado do que Banho, que fica já portanto, no fim, na última parte dos 500 ou 600 metros, portanto, fica já nas Fragas. Portanto, a população tanto a base económica era a agricultura, não é? Portanto, manteve-se muito mais lá embaixo, onde havia prados, onde havia, não é? Onde se podia ter vacas, não é? Enquanto que aqui não havia vacas, aqui não podia ser, aqui só podia haver, sei lá, o gado mais pequenino, não é? Portanto, tem tudo a ver com a geologia, com a geografia. Ou seja, esse exemplo que estás a dar acaba por ser a multidisciplinaridade que estávamos a falar há bocado, não é? Exatamente. Eu achei giro o Sérgio estar. Portanto, nós temos que pensar também em tudo o que está à nossa volta, não só nos factos históricos, não é? Mas porquê? Porquê que as pessoas ficaram aqui? Porquê que as pessoas vieram para aqui? Não é? Então, é giro isso que o Sérgio estava. Era só para completar o que o Sérgio disse. Obrigado, Lúcia. Antes de passarmos Já agora, à próxima questão... desculpa, Telma. Peço imensa desculpa. Não há problema. Só para deixar aqui uma nota, que foi a parte que me deu mais prazer descobrir em Seminário 2, foi que a investigação é completamente viciante. Porque nós estamos a analisar um documento e vemos lá qualquer coisa que não tem nada diretamente a ver com o trabalho, mas nós ficamos com aquela coisa, e se eu perdesse mais uma hora e fosse aqui ao lado e por aí adiante, porque é fantástico, pequenos pormenores que se podem desenvolver, claro, depois estão completamente fora do trabalho e nós pensamos, oh meu Deus, não, tenho que voltar aqui ao caminho, mas é completamente viciante, é engraçado, e é apenas vontade de desenvolver é enorme. Ou seja, se cada um de nós pegasse num único trabalho, imaginemos nós, por exemplo, o mote era, sei lá, um único trabalho, cada um de nós se calhar podia ir desenvolver uma tese completamente diferente. Completamente. Vai um bocadinho naquilo, pelas nossas vivências, pelos nossos... E dava uma monografia mesmo, com vários... Exatamente. Finalmente dava uma monografia. Já agora, fazendo só aqui um apanhado, porque acho interessante para quem nos estiver a assistir e que ainda vai ter esta disciplina, aquilo que os nossos colegas disseram até agora sobre esta questão de por onde é que se começa uma investigação histórica. Temos a existência de uma questão inicial, do interesse, motivação, de um catalisador que nos faça despertar para nos dar este interesse em investigar mais recursos, ou seja, os recursos que nós temos disponíveis, tempo, haver uma baliza de tempo, planear, haver metodologia, flexibilidade, dinamismo, realismo e multidisciplinaridade. Isto foi o apanhado que eu fiz daquilo que os colegas todos disseram. Agora, se calhar, passa a Jenny para passar à próxima questão. Sandra. Eu estava a olhar para a Sandra, peraí, eu estava a olhar para a Sandra. Obrigada. Eu passo à Sandra. É que eu vou-vos explicar, eu sou mais de improviso, e então é raro apontar
agora está ocupado. Então passa a Sandra, que a Sandra, eu sei que a Sandra... Posso? Podes. Força, Sandra. Ai, agora fiquei encavacada. Não vale a pena. Continuando aqui a falar da vossa pesquisa, o que é para vocês uma pesquisa histórica? Ou seja, em que é que consiste? O que é para vocês? Ou seja, o que é o vosso trabalho? Sim. Ao fim e ao cabo. Alguém É queira... um conjunto, é um resumo, é um conjunto de ideias. Força, Sérgio. Há a eterna discussão em história, disto do ponto de vista epistemológico, se história é ciência ou se é arte, se é narrativa. Eu acho que é um misto das duas. Eu acho que é um misto das duas, que história não é só arte, porque isto não são histórias da carochinha. Tem que haver a revisão das fontes, a pesquisa de fontes, o fundamentar em fontes, mas depois é reconstruir realmente a narrativa. E a narrativa histórica é uma narrativa que admite variações. Se nós presenciarmos um contexto histórico ao vivo, vamos imaginar, por exemplo, um evento esportivo. Temos a mesma matéria de análise, que é o evento esportivo que toda a gente viu, que assistimos, fizemos a observação direta. A narrativa que vamos construir sobre aquilo vai ser diferente. O que é o conhecimento histórico? Basicamente, o conhecimento histórico é realmente a construção de uma narrativa sobre um determinado contexto, sobre um determinado fenómeno histórico. É o seguinte, há várias escolas, e eu do ponto de vista posiciono-me, estou mais perto da história dos análises, que é a história total, a realidade na sua complexidade, que admite essa questão de narrativas. Se quisermos, no outro ponto, havia as escolas objetivas. Portanto, a história é um pouco isto tudo. A história e o conhecimento histórico é um pouco isto tudo. Cada um de nós irá posicionar-se num ponto ou noutro. Eu estou mais perto da história total, que está alinhada com o discurso que tive anteriormente. Multidisciplinaridade, complexidade, mais do que respostas, problematizar questões, tem a ver com isso. É assim que eu vejo a história. Obrigado, Sérgio. E a história discute-se. Já agora, e agora que eu já tenho aqui as perguntas, já agora, e pegando um bocadinho naquilo que disseste, Sérgio, lança a próxima questão, porque começaste por aí mesmo, as fontes. E nós vamos ver, por exemplo, a Telma falou da dificuldade, se ela optasse pelo outro tema que tinha a questão das fontes, que tinha que ir às fontes primárias. O Carlos falou, por exemplo, daquela questão do nome, que teve que andar ali nas fontes. O que é que são e o que é que não são as fontes, ou seja, o que é que vocês... Tudo pode ser considerado fonte histórica? Existem algumas... Quais são os cuidados que nós temos que ter quando estamos a selecionar e que tipos de fontes é que nós estamos a selecionar? O que é esta questão das fontes? O que é a fonte histórica? As fontes é o seguinte, há diversos tipos de fontes. Uma fonte pode ser um texto, um artefacto arqueológico, pode ser uma notícia de jornal. Portanto, depois pôr as fontes é o seguinte, é preciso saber fazer a crítica das fontes. Lá está, mais uma vez, isto é um conhecimento muito teórico, mas na prática efetivamente é assim. A questão da autenticidade, quem escreveu isto, porque as fontes históricas têm todos um problema associados. As fontes históricas produziram-se, não foi para fazer história. Não foi para fazer história, melhor dizendo, não foi para serem estudados como objeto, como fonte histórica por historiadores futuros. Isto é, tem contexto, tem interesses, tem visões do mundo, e qual é o papel do historiador? É realmente arranjar um acervo quanto mais completo, melhor. Fazer a crítica dessas fontes, fazer a sua interpretação e a sua narrativa. Lá está, voltamos à questão da narrativa. Por isso é que o conhecimento histórico não se faz sem fontes, não se consegue fazer sem fontes, mas as fontes estão sempre sujeitas a ser reinterpretadas.
até porque quando aparecem outras fontes que permitem confrontar, que preencher melhor a realidade, isto é como um puzzle. É como um puzzle. O conhecimento histórico, nós temos alguns puzzles, algumas peças muito, muito soltas. E conseguimos, a partir daquilo, conseguir, com as peças que nós temos de puzzle, o que é que aqui faz sentido? O que é que isto parece que é? À medida que vão aparecendo outras, se calhar vamos mudando o discurso. Mas as fontes históricas, tudo pode ser uma fonte histórica. Mas pegando aí no que estás a dizer, Sérgio, que eu achei muito interessante, é o fato, tu tocaste num ponto muito, muito importante na minha opinião, que é, muitas pessoas acham que porque alguém já se debruçou sobre um determinado tema, esse tema é intocável. E tu mencionaste algo muito importante, que é realmente com novas informações, com algo que nós vamos conhecendo de novo, ou até mesmo com uma reinterpretação, nós podemos pegar em qualquer tema e se calhar aprofundá-lo, completá-lo, reinterpretá-lo, como tu disseste, não é? Posso? Sim. Força, Lúcia, desculpa. Não, Sérgio, queres continuar? Não, força, Não? Lúcia. Por exemplo, o trabalho que eu realizei foi feito a partir da leitura de vários trabalhos que já tinham sido realizados. E o que é que... Mas esses trabalhos são realizados com informações que os autores foram buscar às fontes primárias, não é? Então, eu vendo qual foi a fonte que esse autor utilizou, eu posso pegar nessa informação e ir descobrir ao arquivo, por exemplo, onde é que esse autor foi buscar essa informação. E a partir dessa informação eu posso ir buscar muito mais informações a outros, por exemplo, às atas das câmaras, às cartas, à correspondência que, por exemplo, se eu quiser saber entre câmaras o que é que aconteceu, que resposta é que aquele governador deu, não é? E eu, a partir das respostas que eles dão uns aos outros, portanto, da correspondência que eles tiveram, eu posso ir buscar as informações e aí eu penso que essas fontes serão as tais fontes mais reais, não é? O tal completar o puzzle, como o Sérgio disse, não é? Sim, e eu tenho-vos a dizer que eu não tive a possibilidade de o fazer, o que me pôs muito triste, porque com esta coisa da pandemia eu não consegui ir aos arquivos, mas faz tanta falta ver aqueles papéis, ver os originais, não é? Onde é que aquilo está escrito, não é? Onde é que nós podemos ver quem escreveu, não é? O real. Mas ao mesmo tempo, também, se me permitires, Lúcia, pegando naquilo que estás a dizer e indo um bocadinho ao encontro daquilo que já foi falado aqui diversas vezes, que é a pandemia, também é muito importante perceber e também passar aos colegas que às vezes estas vicissitudes, que neste caso é algo que abala o mundo inteiro, portanto não somos só nós, mas que é possível, ou seja, e cada vez mais, e aí também entram as novas tecnologias que nos permitem, claro, não, como a Lúcia disse e muito bem, os originais e tocar naquilo, acho que é sempre importante, mas apesar de tudo, há sempre maneira de contornar estas dificuldades e vocês são o exemplo disto neste caso. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Eu queria só acrescentar um detalhe que eu acho que é importante até para dizer o que é aos novos colegas, a capacidade de fazer a recepção crítica dos trabalhos já feitos por outras pessoas e que nos podem chegar às mãos, porque obviamente há assuntos que já foram investigados numa outra altura, num outro contexto, nomeadamente, que não é exatamente o mesmo que nós estamos, mas que podem serem, eles próprios constituírem esses trabalhos, as investigações já feitas, podem constituir fontes. Nós vamos dar uma nova interpretação, vamos ser críticos,
dos que nos antecederam, e isso é fazer uma recessão crítica. Eu tive no meu trabalho, pronto, uma fonte que foi o trabalho feito por um historiador, anteriormente Francisco Costa, e peguei no trabalho dele, obviamente com um objetivo diferente, mas baseando-me nele, construtivamente, procurei, digamos, entre aspas, adaptar àquilo que eu estava a fazer, mas acrescentando outras novas fontes que eu próprio fui buscar dentro daquilo que me foi possível. Eu acho que é importante os novos colegas perceberem esta metodologia, é que ir à procura de fontes não é só ir à procura dos originais, e que, João, conforme tu disseste, nós temos hoje em dia a facilidade de não temos que ir ao próprio local através de meios informáticos, até irmos a alguns arquivos, Casa da Torre do Tom, por exemplo, que é possível muitos documentos serem acessíveis através da internet, e portanto, mas também podemos ter isso, podemos ter documentação. Eu, por exemplo, acabei por ir fotografar, até posteriormente fui acrescentar novas fotografias, mas o importante foi também me servir da reflexão que os outros já tinham feito, as investigações já feitas, e ser um aspecto positivo para a minha. Desculpa estar a interromper, sim, Manel. Não, já vamos eu, por acaso, depois gostava de acrescentar algo. Sim, nós já vamos tocar nesse ponto, Manel, em relação às tecnologias, e se calhar tu podes acrescentar também essa parte. Queria acrescentar algo até sobre as tecnologias. Não. Então, se possível, Carlos, dá-me só um segundo, porque nós vamos ter uma questão especificamente só sobre isso. Pode ser? Boa. Então, já agora, só aqui para fazer um pequeno resumo em relação ao que é pesquisa história para quem nos está a ouvir e para os novos colegas, entre tudo o que vocês disseram, falou-se entre o misto de ciência e arte, haver fundamentação, construção de uma narrativa, uso de escolas históricas, complexidade e problematização. No que diz respeito a fontes, falámos em textos, artefactos, notícias de jornais, crítica das fontes, recessão crítica, interpretação e narrativa, reinterpretação e uso de outros trabalhos realizados, neste caso, fazendo esta mesma recessão crítica. Já agora, gostava de perguntar, se a Telma me quiser dar uma ajudinha, que é qual é a metodologia, neste caso, que usaram? E neste caso, Telma, qual é a metodologia que usaste para o teu trabalho? Tive que partir do que tinha. Eu tinha um livro que era a estrela do meu trabalho, para o qual pedi autorização de consulta à Biblioteca Central da Marinha, mas que nunca o cheguei a utilizar. Porque, pronto, foi recusada porque fechou tudo. E esse livro fez, não o ter, fez com que eu tivesse que adaptar o meu trabalho aos outros que fui encontrando. Olha, e aí... Desculpa, João. Que bom exemplo, estava eu a dizer. Aí tive sorte, porque o professor João Luís Cardoso, que nosso professor da universidade, é o expoente máximo, quer na fábrica da pólvora de Barcarena, quer no município em si do Oeiras e Cascais, em termos arqueológicos. Portanto, há imensa coisa, até há excesso de publicações. E aí já foi mais complicado. Aí já foi porque eu não queria estar... Aquilo está tão bem feito que eu achei-me um bocadinho intrusa. O que é que eu agora vou tirar daqui? Já está tanta coisa, não é? Pois, não, é que havia tanta coisa. E eu, o que é que eu posso inovar aqui? Nada. Ainda por cima, desculpa, Telma, eu acho que estás a pensar o contrário. Eu acho que tu inovaste tudo. Sem porque dúvida. puseste de ti naquilo que já existia, e isto é que é, para mim, acho que é, para já, se vocês tiveram, tendo em conta a nota que vocês tiveram, que foi, passa publicidade, mas que foi um trabalho muito bom, todos vocês tiveram trabalhos muito bons, quer dizer que vocês puseram tanto de vocês, que vocês se põem num lugar, como dizia o próprio Manel, vocês já são fontes que podem ser consultadas a seguir. Por isso vocês inovaram tudo. O facto, esta questão é muito, para mim toca-me bastante, porque quando na realidade o trabalho saiu, e quando
E quando tiveste o feedback, o que é que sentiste? Não sentiste que Eu realmente sinceramente usaste? senti um bocado o síndrome do impostor. Não se enganaram, de certeza, acho mesmo. Não, tenho a certeza, porque a professora Rosária está ali sossegadinha, mas ela está a nos ouvir e tenho a certeza que não. É um bocado, nós pensamos, a investigação tem que ser uma coisa completamente nova, pelo menos era a ideia inicial que eu tinha, tem que ser uma coisa inovadora, tem que ser uma tese de doutoramento, tem que trazer inovação. Mas pronto, infelizmente, dadas as circunstâncias, acabou por não dizer. Mas a questão, e agora tocas numa questão muito, muito importante, quando nós olhamos para a investigação pensamos, será que eu estou à altura? É isto, não é? Pelo menos quando eu cheguei a seminário 2 foi aquilo que eu pensei, será que eu estou à altura? Será que eu vou conseguir fazer um bom trabalho? E depois, ao longo à medida que o tempo vai passando e que nós vamos cumprindo o planeamento que nós vamos fazendo, nós vamos nos apercebendo que sim, que nós podemos efetivamente colocar alguma coisa de novo naquilo que já existe, porque nada será difícil nós agora de repente descobrirmos qualquer coisa que nunca ninguém tenha descoberto antes. Mas na realidade era um bocadinho como dizia também o Manel, esta reinterpretação daquilo que já existe, colocar alguma coisa de nós. E eu não sei se foi no Duby, Sérgio, que ele falava relativamente à geografia e à forma como um historiador também, como é que ele vê a paisagem. E vendo a paisagem, é assim, nós podemos, acho que foi o Duby, em que ele fala que vendo a paisagem como um quadro, cada um de nós vai pôr as nossas cores da forma como nós interpretamos aquela... A Escola Regional Francesa, da Geografia Regional Francesa, parte precisamente pelo estudo da paisagem, e a partir daí dos modos de vida, o discurso geográfico é construído precisamente, a unidade de análise é a paisagem, que reflete, que traduz a ação com o meio, com a parte física. Lá está, a história, a parte humana com a parte física, sim. Não, mas existe sempre, porque depois essa própria paisagem também é moldada por o contexto que o próprio homem faz, né? Pelo contexto atual, ou seja, e no fundo a investigação é um bocadinho isto, nós pegarmos na geografia dos trabalhos, vamos desconstruir esta geografia e vamos pintar este trabalho à nossa maneira. A Escola Regional Francesa explica isto, que é o possibilismo, que é assim que se chama a corrente, que é possibilismo porque que a partir de um certo espaço físico, o homem tem um conjunto de possibilidades. Na França nunca podiam ser esquimós, podiam ser uma série de situações. Realmente o meio não determina, mas condiciona muito, influencia muito. Mas o homem também modifica o meio. E cada vez mais, sim, é verdade. E aqui aconteceu exatamente isso. Aqui em Banho, as fragas e o monte completamente modificado e em leiras. Foi colocado em leiras. Portanto, para ser possível cultivar. Portanto, o próprio homem conseguiu modificou. Sim. Sandra, não sei se queres passar para a próxima questão. Quais são as principais dificuldades e obstáculos mais frequentes? Já ouvimos alguns, mas se alguém quiser partilhar algumas dificuldades, sim. Outras. Acho que é importante também para os colegas. Eu gostaria de intervir nesse aspecto. E no aspecto de hoje, nos dias de hoje, na era da sociedade de informação, somos inundados por muita informação. E esta questão das fontes de informação acaba por ser uma dificuldade, ou seja, se no passado a dificuldade de aceder à informação pela sua dispersão geográfica, física, hoje essa barreira está esbatida com a digitalização, com a sociedade de informação. Mas, por outro lado, surge um perigo, e isso é um dos obstáculos, de termos uma avalanche de informação que depois não conseguimos realmente filtrar, não é? Eu tive um pouco essa dificuldade,
que acabei por encontrar em algumas fontes que já estavam contaminadas. E acabei por ir procurar fontes cada vez, digamos, mais que pudessem transmitir mais informação mais fiel, não é? Portanto, fui interpretando e ao interpretar alguns desses elementos deparei-me com falta de sincronismo em alguns, não é? E por isso, por exemplo, naquele caso do nome, acabei por fazer um esforço de ir a ver digitalizações da Torre do Tombo. Foi aí que eu encontrei a diligência da Ordem de Cristo e foi aí que eu encontrei a assinatura, ou seja, porque todas as fontes, digamos, os elementos que estão disponíveis, mesmo em organismos oficiais como a Câmara de Lisboa, a Assembleia da República, por exemplo, são elementos que já estão alguns contaminados, porquê? Pela sociedade da informação e pela avalanche de informação. Portanto, há aqui um obstáculo que é realmente nas fontes e na informação conseguimos aplicar um filtro, interpretar e cruzar. E isso pode ser uma dificuldade, conseguimos cruzar, porque às vezes há elementos que não conseguimos cruzar. Eu, por acaso, consegui cruzar com muitos documentos que já estão digitalizados da Torre do Tombo, felizmente estão digitalizados. E isso foi muito útil porque conseguimos ir a uma origem, não é? Não há nada como ir a uma diligência. Posso só perguntar uma coisa? Assinada pelas próprias pessoas, não é? Pelas próprias pessoas. Posso só perguntar-te uma coisa relativamente quando falas da contaminação das fontes, posso perguntar se aplica um bocadinho aquilo que o homem aplica à geografia, ou seja, o homem também transforma a geografia consoante a necessidade. As fontes podem ter quando se fala dessa contaminação, as fontes podem ser manipuladas para... Ser manipulado não direi, mas uma mentira repetida 1 milhão de vezes torna-se uma verdade. E podemos depararmos com essa verdade porque foi repetida 1 milhão de vezes, não é? E transformamos e incorporamos isso como uma verdade. Eu falei da manipulação porque, por exemplo, temos a tão famosa doação de Constantino, que depois de uns séculos passados... A informação pode ser manipulada intencionalmente, não é? Por um grupo, por um elemento, pode ser realmente adulterada com uma intenção, ou seja, às vezes não é com uma intenção realmente de alterar a história, mas foi uma interpretação errada, falta de informação. Mas às vezes também com a intenção de alterar a história. A ausência de informação. Muitas vezes a ausência de informação, quando encontramos um buraco, digamos na fonte da informação, às vezes encontramos um buraco, ou seja, o buraco pode ter sido deixado intencionalmente. Alguém omitiu uma informação, não é? Um dado, e essa omissão, ela própria é que é muito importante e temos que ir, se nós percebemos essa omissão, e às vezes descobrimos é aquilo que falta, não é? Que é aquilo que às vezes também nos desperta. Portanto, essa contaminação pode vir, e hoje na sociedade da informação, essa contaminação é muito fácil, não é? É muito fácil, não é? Portanto, por isso, as fake news cada vez mais, não é? Somos inundados e chegamos no nosso dia-a-dia e não conseguimos traçar a linha de fronteira do que é fake news ou realmente um relato de um facto, não é? Então isso agora levanta outra questão. Até que ponto, e chegámos a falar disso uma vez aqui numa conversa, chegámos a falar isso com um dos professores, o distanciamento histórico necessário para podermos considerar isso fontes ou considerar já história. Temos que ter isso em conta, este distanciamento, ou seja, é necessário perceber que nós temos... Também não podemos ir à pré-história e esperar que vamos lá encontrar tudo, mas também não nos podemos esquecer que temos que nos distanciar o suficiente para não ficar contaminados. Ou seja, imaginem agora que vocês têm que falar da história dos presidentes dos Estados Unidos. Não é? É impossível. Se vocês... É uma história que é a nossa vivência e, como estamos a viver, não conseguimos ter um distanciamento necessário e suficiente para fazermos uma interpretação do que ocorre, não é? E hoje, nos dias de hoje, no Sociedade da Informação, aquilo que nos chega é aquilo que os mídias querem que a gente saiba e não realmente o que se passa, não é?
Eu tive aqui uma ajudinha, falamos na teoria da conspiração. Vou partilhar convosco, eu tive aqui uma ajudinha da nossa professora que diz que a lei prevê 50 anos. A lei prevê, a lei. Mas numa sociedade que existe como hoje, como falas muito bem, esta inundação que nós temos dos fake news e, aliás, já são fábricas disso mesmo. Vocês acham que 50 anos isto é tão rápido, as sociedades hoje em dia estão em constante mutação, 50 anos é suficiente, é demais? Vocês fariam isso? Eu queria dizer uma coisa sobre o 25 de Abril. No dia de 25 de Abril, eu tinha 13 anos e eu, por uma questão de família, sempre li muitos jornais, porque o meu pai já nessa altura comprava jornais todos os dias e, portanto, eu habituei-me desde pequenino a ler jornais. Por um facto curioso, não sei porquê, comecei a juntar esses jornais nessa idade. Portanto, tenho jornais do 25 de Abril, aquele período, inclusive aqueles jornais com as notícias daquela altura, e tenho isso guardado. Mas guardei não sei porquê, não sei explicar esse impulso. Não é? E hoje ainda não passaram 50 anos, mas quando eu olho aquelas notícias, e eu vivi, não é? E a interpretação que se consegue fazer, temos de ter um distanciamento, não é? Temos de ter um distanciamento para conseguirmos realmente eliminar essa parte da vivência, porque a parte da vivência vai-nos dar uma opinião, não é? A nossa opinião pessoal, não é? A nossa própria vivência. Também faz parte. E o distanciamento? Faz parte, mas deixamos de ser neutros e acabamos também por nós contaminarmos a história porque vamos dar algo da nossa vivência, não é? Quando vivemos a custa, não é? Os 50 anos tem que ser passado por outros, não é? Não sei, mas temos que criar um distanciamento. Estavas a querer dizer alguma coisa, Sérgio? Estou a dizer que realmente é interessante eu tenho uma perspectiva um pouco diferente do Carlos. É o seguinte, eu tenho para mim, é uma verdade assumida, a objetividade histórica não existe. Não há história, exato. Qualquer narrativa histórica que nós façamos está impregnada da nossa cosmovisão. Isso não quer dizer que a partir do historiador seja tendencioso, não é nada disso, mas até costuma dizer que há uma história de direita e de esquerda, não sei se há, mas uma coisa eu tenho a certeza, é que toda a narrativa histórica, todo o nosso processo de investigação, a construção de conhecimento tem a ver com a nossa cosmovisão do mundo. O que é que eu, ao valorizar um aspecto e não valorizar outro, estou a tomar uma opção e estou a alterar o discurso histórico. Estou a alterar o discurso. Exatamente, quando se está a escolher, a própria escolha das fontes já é o nosso cunho pessoal. Já há uma escolha pessoal. Exatamente, já é uma escolha pessoal, ou seja, em qualquer fase da nossa investigação, nós estamos a escolher uma determinada fonte, ou seja lá o que for, nós estamos a fazer escolhas. Concordas, Sérgio? Concordo, é precisamente isso que estou a dizer. Se realmente cada um de nós fizesse um trabalho sobre a administração Trump, teríamos aqui, com base nos mesmos, se nos dessem o mesmo acervo de documentos e nos pedissem para caracterizar o desempenho da presidência, íamos ter discursos diferentes. Outra questão tem a ver com o tempo. O tempo nem sempre é bom conselheiro histórico. O Facebook, muito recentemente, Mark Zuckerberg veio proibir aquelas notícias, publicações que desvalorizem a questão do Holocausto. Portanto, é a questão, há uma erosão também do conhecimento histórico. Sob o papel do historiador das fontes, é importante, os historiadores também têm um papel da salvaguarda da autenticidade das fontes. Eu dou um exemplo, aquela famosa fotografia da tomada do Reichstag durante a Segunda Guerra Mundial, em que nos aparece a bandeira soviética fraldada ao vento e aparece um soldado soviético com 2 relógios. E o que é que acontece? Nas fotografias, essa é a fotografia original, nas fotografias a seguir o que é que aparece? O senhor só aparece com o relógio. Isto porquê? Porque o regime soviético na altura não era aceitável que o soldado tivesse dois relógios, que isso era uma ostentação de riqueza. E se ele tinha 2 relógios, provavelmente é porque o roubou. E essa desmontagem, essa fraude, lá está, a utilização da história, a alteração de fontes históricas para alterar o discurso histórico, só foi possível graças ao trabalho do historiador.
Portanto, esta situação aqui, realmente a história eu acho que é a mais humana das ciências, porque está a falar de quê? Está a falar da humanidade em toda a sua complexidade. Exato, e das próprias motivações. Aliás, Exatamente. há uma coisa uma frase que eu não gosto, que é a história, mas que no fundo é verdade, porque a história é escrita pelos vencedores. E eu acho que eu só não gosto desta frase, apesar dela ser terrivelmente verdadeira para mim, por isso é que eu não gosto dela, é porque o que sobressai depois na narrativa são mesmo estas propagandas que existem, porque para mim é propagandas, e que depois, normalmente, quem está no lugar que está é que tem o poder depois de as perpetuar. Ao contrário, por exemplo, como estava a dizer ainda há bocado o Manel, na questão de trazer memórias que estão a ser esquecidas, há na realidade, na história, coisas que se pretendem que sejam esquecidas, que são mais incómodas. E agora, quando falaste da parte soviética, fez-me lembrar também, e há um livro que eu até gostava de um dia de conseguir comprar, sobre os photoshops todos que o Stalin fez durante o regime dele, porque ele era exímio em eliminar pessoas, de repente as pessoas já não existiam sequer das próprias fotografias. E aí torna-se muito importante nós percebermos que o facto de ser uma fotografia, e ainda bem que falaste disso, Sérgio, o facto de ser uma fotografia e o facto dessa fotografia ter quase 100 anos, não implica que essa fotografia não tenha sido alterada ou que porque a história é escrita pelos vencedores. E agora o aspecto muito... Manuel, já te tens de falar que Só fazer uma um aspecto muito que me preocupa na história. Está-se a utilizar a história para fazer julgamentos morais. Isso é um aspecto que me preocupa muito. Sem dúvida. O julgamento que se faz moral sobre o polémico Museu das Descobertas, sobre a responsabilidade e que temos que pedir desculpa por tudo na história. Eu não vejo a história não é juiz, a história é produto do seu tempo. O que nós temos é que compreender essas sociedades e outro cuidado que os historiadores devem ter, e o cidadão comum também, nós estamos a compreender essas sociedades com base no contexto social. O que se faz muitas vezes hoje quando se escreve história, nomeadamente na imprensa generalista, é nós olhamos para aquele contexto histórico com a moral, com os valores de hoje. Isso é um erro profundo. Desculpa, Manuel. Eu só queria, de certa forma, até pegar no exemplo que deu a Jenny do stalinismo, e apenas fazendo uma pequena retificação técnica, porque eu sou de fotografia, tenho formação em fotografia, e a coisa não era Photoshop, era algo mais... Photoshop foi só um conceito. Exato, que toda a gente conhece agora. Pois, mas de qualquer forma eu vou dizer exatamente qual era o método, que era mais complicado, era mascaramento de prata dos próprios negativos, ou seja, as pessoas desapareciam dos negativos. Não havia forma de recuperar essa fonte, do seu ponto de vista de facto fotográfico. Não havia negativos, não havia fotografias, aquilo era completamente alterado. E agora, indo com este exemplo àquilo que se passou comigo e foi a minha maior dificuldade, foi enfrentar nos dias de hoje, e atenção que o meu distanciamento histórico era muito grande, portanto eu estava no século XII a XIV por excelência, fiz uma pequena observação já do século XVI, por causa apenas para fazer o apontamento da fundação da Santa Casa da Misericórdia de Sintra, portanto, distanciamento muito grande. A minha maior dificuldade foi o marketing de hoje em dia, de contar uma história que é aquela que interessa, que é aquela que talvez não incomode alguns aspectos, e que interessa até, aponta provavelmente ao turismo, a isto, aquilo. Esta foi a minha maior dificuldade. Foi dizer, mas há aqui algo tão importante para a história do nosso país, e inclusivamente até com um valor humano tão grande, porque é que isto vai perder? E de facto, e pegando o teu exemplo, de facto o regime stalinista tentar apagar, neste caso, desta forma, que de facto era que é quase cruel, né? Que é tirar a pessoa do próprio registro do negativo,
fazê-la desaparecer nunca aconteceu. Eu senti isto. Eu senti dificuldade. Quando me tentei contactar instituições que são, à partida, as mais credíveis do nosso país, e dizer, sobre isto não sabemos, não temos, não há, falo com ela. Houve uma única pessoa da Santa Casa, concretamente o Dr. Carlos Manique da Silva, que a única pessoa que me recebeu, que me ajudou. Uma pessoa. E de resto, olha, não sabemos, isto não está cá nada. Manel, obrigado e peço desculpa só aos colegas, mas realmente nós já estamos a passar um bocadinho além do tempo que tínhamos estipulado e então eu gostaria de passar já para a última pergunta, que era quais as principais, como é que aliás novas tecnologias à pesquisa histórica? Acho que no fundo já era um bocadinho aquilo que nós já estávamos aqui a falar. Mas eu acho que o Carlos tinha alguma coisa a acrescentar nesse sentido. Eu há bocado pedi ao Carlos para esperar por aqui. É fundamental. Hoje as novas tecnologias permitem-nos aumentar o número de fontes, permite cruzar e é fundamental. Realmente é a tal filtragem que eu falava há pouco, são as novas tecnologias e estamos agora cada vez mais num caminho da inteligência artificial capaz de identificar aquilo que realmente, as contaminações das fontes e o cruzar e digamos, há novas narrativas que irão ser feitas e novas interpretações e, portanto, isto é uma dinâmica imparável e a inteligência artificial vai trazer muita riqueza a esta área, não é? E em breve teremos dispositivos a ler pergaminhos e a ler latim. E, já existem alguns projetos como hoje são protótipos, não é? Estamos na pré-história dessas tecnologias, mas a inteligência artificial ela está aí e em breve, digamos nos próximos 50 anos, não sei, num estado de maior maturidade dessas tecnologias, teremos um manancial de fontes e de informação que hoje não temos, não é? Pelo cruzamento das novas tecnologias. Sem dúvida que os livros de história, só para terminar, Jenny, peço desculpa, os livros de história nunca deviam começar deviam começar todas por um artigo indefinido, uma história, porque é sempre uma história e daqui a uns anos vão surgir outras histórias, não é? Nunca devemos escrever um livro a dizer a história devemos escrever uma história porque que é a nossa interpretação e as novas tecnologias vão nos trazer muito mais. Até que ponto é que estas novas tecnologias, a inteligência artificial pode ser uma aliada e eu falo isto porque, por exemplo, nós temos as novas tecnologias que nos ajudam em qualquer momento, nós estamos a falar e a traduzir aquilo que nós estamos a dizer ao mesmo tempo. E quando nós vamos a ver às vezes aquilo que nós traduzimos, aquilo que nós estamos a dizer e aquilo que aparece traduzido no outro lado, essa inteligência artificial, não tem nada a ver. Ou seja, até que ponto é que pode ser uma desvantagem estas questões da inteligência artificial na pesquisa histórica e até que ponto é que nos pode tornar mais preguiçosos, peço desculpa pelo termo, mas é um bocado assim, que nos torna a nós menos dinâmicos, ou seja, cada vez colocamos menos esforço da nossa parte e por isso se calhar os resultados não são, porque nós não sabemos como é que na realidade vão ser, mas até que ponto, e eu falo tendo em conta esta questão, por exemplo, da tradução automática. Imagina, por exemplo, só para terminar, Carlos, imagina, por exemplo, o Sérgio agora está a ter paleografia diplomática, imagina, Sérgio, que agora de repente há um software que faz isso tudo automático. Nós podemos... Eu queria acrescentar uma coisa, veja... Aquela tecnologia que surgiu no século XX da avaliação dos artefactos arqueológicos pela tecnologia do carbono 14. Veja a riqueza de informação que foi acrescentada e que era inexistente, ou seja, uma tecnologia que nos conseguiu datar com alguma precisão, uma precisão histórica, enfim, não é? Mas balizar
épocas de objetos e artefactos. Alterou histórias, não é? Alterou narrativas. Portanto, as novas tecnologias, e temos que olhar para isso, não nos vai tornar mais preguiçosos, vai nos dar mais elementos que hoje não temos, ou estão mal interpretados, e aquilo que o Sérgio falava há pouco, tem que haver cada vez mais valências nas pessoas que estão, digamos, a fazer essas narrativas, conhecer geografia, conhecer astronomia, conhecer física, química, para completar e trazer mais riqueza e mais conhecimento. Alguma desse conhecimento só vem através de novas tecnologias. Por isso esta tecnologia que surgiu da datação através do carbono 14, veja a informação nova que nos trouxe e a riqueza e a precisão. Portanto, as novas tecnologias não nos vão tornar mais preguiçosos, por outro lado, vão-nos dar muito mais um baú cheio de informação que hoje nem sonhamos, não é? E isso, portanto, a riqueza é enorme. Só para rematar, Carlos, a professora Rosário Bastos pôs um comentário que eu acho que é muito interessante, que é, a professora, claro, disse não se continha, e disse, aí está a diferença entre o ser um técnico e o historiador. A inteligência artificial lê, mas não interpreta, e mesmo que um dia esteja preparado para o fazer, não intui, não lê os silêncios. E acho que isto é muito importante, porque é realmente nós podemos nos aliar às novas tecnologias, mas nunca perdendo o espírito crítico de questionar, como a Jane dizia, e eu percebo o que é que a Jane estava a querer dizer, que por vezes um software que possa fazer uma tradução paleográfica, quem é que me diz que aquilo vai ficar certo a 100%, não é? E então tem de haver este espírito crítico para podermos usar a tecnologia, mas sempre com umas reticências e um ponto de interrogação por vezes, só para termos em consciência de que nem sempre, e cá está, e daí o que a professora diz, que não se consegue ler este silêncio, não se consegue intuir, e isso vai sempre passar por uma pessoa, e penso que nunca por uma máquina. Mas a tecnologia vai-nos dar novos silêncios. Vai-nos dar, a única questão que eu ponho aqui é vai-nos demonstrar que vai dar novos silêncios, porque tem que ser o ser humano a interpretar. Exatamente, mas a datação, por exemplo, ela foi sujeita a experiências, a ciências exatas que a foram desenvolvendo, porque ela no início também deu muitos erros. E provocou imensas coisas que foram mal entendidas. A questão é que, nesse tempo, e agora temos que pensar também no nosso contexto, hoje em dia a informação viaja a uma velocidade muito maior do que era anteriormente. Anteriormente, se eu dissesse uma coisa, mesmo que fosse a nível académico, primeiro que essa informação chegasse ao outro lado do mundo, ela demorava algum tempo. Hoje em dia não, hoje em dia eu já estou a descobrir uma coisa, já ela está a ser anunciada no outro lado. Por isso, todos os erros que nós cometermos agora enquanto historiadores podem estar a ser absorvidos, e isto pelo novo contexto, pela sociedade em que nós vivemos, porque é muito mais dinâmica e muito mais acelerada e acho que condiciona muito a informação como nós a recebemos. Por isso é que eu acho que as novas tecnologias devem ser, sim, e concordo contigo quando dizes que nós temos que nos aliar, sim, mas nunca devem substituir a parte do homem, nem que seja pelo menos para perceber esses silêncios que a professora fala, para perceber até que ponto é que esses silêncios são silêncios que nos dizem alguma coisa, ou são silêncios só por serem silêncios, ou seja, e vivendo no contexto hoje em dia, acho que temos que nos distanciar um bocadinho lá está, criar este distanciamento suficiente para perceber o que é fonte, se é verdadeiro ou não, e questionar cada vez mais, como dizia o Sérgio ainda há pouco, questionar cada vez mais aquilo que nos chega até nós. Sem dúvida. E antes de finalizarmos, eu gostava de fazer aqui um reparo. Eu sei que possivelmente vou levar na cabeça por isso, mas vou ter de o fazer na mesma, que é, já falámos aqui diversas vezes da professora Rosário Bastos,
Só para quem nos está a ouvir e quem ainda não conhece, a professora Rosário Bastos é a professora que dá esta cadeira de seminário e foi o catalisador para que isto tivesse acontecido e que está a acontecer aqui hoje. Foi também a inspiração dos colegas que aqui estão presentes, com toda a certeza, e daqueles que não estão, por um motivo ou outro. Eu gostava de perguntar se a professora queria nos dar umas palavrinhas. Isto não era suposto. Não. Boa noite. Eu estou quase comovida, porque quando eu estava a fazer o meu percurso académico, ouvi várias vezes dizer mau era o trabalho, mau era a tese em que o orientador, o docente, não aprendia alguma coisa. Eu aprendi imenso, mas a sério, aprendi até este último minuto com o Carlos, porque eu andava preocupada, coisas minhas, com quem é que vai ler os documentos no futuro, sobretudo os documentos em latim, porque os estudantes fogem muito disso. Pronto, está resolvido. Depois é preciso, realmente, na minha opinião, saber interpretar o que lá está, e isso, as máquinas também podem ser programadas para isso, mas, e lá me estou eu a envolver, mas em relação ao que a Jenny dizia, as máquinas podem ser programadas, mas a história é feita pelos vencedores, mas testemunha a voz dos vencidos, quanto mais não seja por omissão, não é? Quando nós estamos a ler um tombo de uma propriedade monástica, ao vermos a quantidade de foros e a quem é que eles destinam, está lá a voz daqueles que os pagam, não é? E isso a máquina não lê, acho eu. O Carlos corrigir-me-á se eu estiver errada, mas isso a máquina, pelo menos para já, eu não consigo imaginar uma máquina a ler, a ter a sensibilidade para dar voz àqueles que não tiveram voz diretamente. Não sei, não sei. Eu aprendi imenso convosco. Eu não sei, este lote foi especialmente produtivo, não sei se a pandemia acelerou, e o João também lá esteve, teve a desvantagem de estar longe e ficou por umas décimas que não conseguiu este lote, o que é perfeitamente compreensível, dado o facto de estar muito longe e depois com a pandemia não se teve acesso a nada, mas realmente bem se diz que a necessidade aguçou o engenho e vocês foram bravos. Eu aprendi imenso e espero que os futuros estudantes que possam ter acesso a isto de alguma maneira percebam duas coisas. Primeiro, que a investigação não tem que ser completamente inovadora, porque não há. Nós todos somos herdeiros de paradigmas anteriores e, portanto, qualquer tema que vos apaixone é passível de ser discutido e de ser trabalhado e de ser ajustado. Portanto, não há temas ridículos. Ridículo é não fazer absolutamente nada. E por outro lado, este seminário também serve, e vamos ter consciência disso, há pessoas que não gostam, não tem jeito, nunca experimentaram. Isto é uma forma, nós para sabermos se gostamos de uma coisa ou não, em princípio, não é? Temos que passar por ela, a experiência é a madre de todas as coisas, lá dizia os experimentalistas, não é? Os experiencialistas, peço desculpa, de modo que a pessoa pode chegar ao fim e dizer eu não gosto disto. Isto não é nada o meu género, mas pelo menos já não vai fazer aqueles trabalhos incipientes e autodidatas que muitas vezes publica sem saber ao que se está a expor e até que ponto é que pode estar a induzir outras pessoas em erro. Portanto, a partir daqui, pelo menos ficam com a carta de alforria para conseguir fazer alguma coisa que vos dê muito prazer. E de facto a Telma tinha razão, isto é um bocadinho viciante. É um bocadinho, é um bocadinho. Para quem gosta, para quem não gosta, põe de lado. É como tudo. E olhem, foi um prazer tão grande. E o grupo de história foi tão generoso. Eu estou-vos muito grata a todos e a cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora. Não, nós é que estamos gratos e estamos gratos a todos os colegas, porque foi graças a eles é que nós podemos fazer isto hoje. Não foi por nós, mas foi por vocês, sem dúvida. E eu queria passar à Sandra para fazer a conclusão. Não é, Sandrita? Sem máquinas, sou eu. Sem máquinas. Tu és uma máquina, Sandra. Obrigada. Tem dias.
Os testemunhos que acabámos de ouvir dos nossos colegas são de alunos de Seminário 2, que nesta UC, Unidade Curricular, tiveram de elaborar um trabalho de investigação histórica. Todos eles e os anteriores colegas, que não estão aqui, são prova viva de que antes de iniciarmos os trabalhos, todos partimos com incertezas, inseguranças, medos, mas com uma dose de esforço e motivação, todos chegarão a bom porto. Aqui seremos aprendizes de historiador, onde teremos de escolher um método de trabalho, fontes como Marc Bloch, Jacques Le Goff, entre outros, que fizeram e fazem parte dos nossos estudos, que também o tiveram de fazer. Como Fernando Pessoa dizia, o homem sonha, a obra nasce. Muito obrigada. E nasceu. Obrigado a todos, colegas. Quero agradecer uma vez mais, em nosso nome, por terem estado aqui presentes, pelo trabalho que desenvolveram, por toda a capacidade que tiveram e toda a ajuda que tiveram, toda a ajuda que nos prestaram, aliás. Foi ótimo. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado. Queria também agradecer e não queria deixar de passar mais uma vez, de vos dar os parabéns pelo vosso trabalho, pela vossa inspiração, pelo vosso exemplo, e espero que nós possamos, com esta conversa de hoje e com os vossos exemplos, espero bem que nós possamos dizer aos próximos alunos de seminário, tá, isto vai, quando se gosta vai. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado.